A gente estava falando de tipos de erosão, né? Esse processo de desgaste, de transporte de sedimentos, que provoca sedimentação, que dá origem aí à formação de rochas, né? Que fazem parte da estrutura do relevo. Então, vamos lá. A erosão fluvial, com F, como eu estava falando ontem, a erosão provocada pelos rios, né? Eles também são agente erosivo. Quanto maior for a vazão do rio e a inclinação do leito de um rio, maior será o poder erosivo dele, né? Eu estava falando até assim, que os rios que têm uma certa declividade, eles têm maior força, né, de transportar sedimentos e o que ele encontrar ali pelo caminho. Até citei o exemplo dos rios da Amazônia, né, que não tem tanta elevação, eles não têm tanta elevação, não são tão íngremes, e aí, portanto, eles ficam criando meandros, né? São rios de baixa declividade, então eles não têm tanta força para carregar sedimentos, embora eles também pratiquem a erosão, sendo que não é tão intensa quanto um rio aí com grande declividade, certo? Só isso que eu estava fazendo a comparação. Então, aqui, a erosão, que consiste no escavamento do leito, transporte de materiais erodidos, aluviões, chamados de aluviões, sedimentação dos materiais transportados, resulta na formação de planícies fluvio-marinhas e deltas fluviais. Delta seria aquela parte final ali do rio, né, a desembocadura do rio, que tem vários caminhos que interliga ele a um outro rio ou então a um mar. Eu vou mostrar depois. Tá, vem para aqui, aqui vai dar um esquemazinho de como é que funciona o curso de um rio, tá vendo? Ó? O baixo curso do rio, o médio curso do rio e o alto curso de um rio. O alto curso seria no local aqui onde o rio ele nasce, né? Aí o médio ele tem maior declividade aqui, maior força. Aí o médio curso dele, né, que seria a parte intermediária de um rio, que também tem certa força de carregar sedimentos, mas é menor do que o alto curso. E o baixo curso seria o local aqui que o rio ele está já no seu processo de desembocadura, né, na fase final do rio. O delta seria o quê? Seria essa fase, a foz de um rio, né? Vocês vão estudar depois foz de rios, né? E é muito comum a gente encontrar a foz de rio em delta ou então em estuário. Estuário é quando só tem um caminho que interliga o rio a um outro rio ou então a um oceano, ao mar, enfim. E aqui em forma de delta quer dizer o seguinte, quer dizer que existem vários caminhos, ó, vários canais aqui interligando ele a eu digo caminho que eu acho mais fácil de entender, interligando o rio a um outro corpo aqui hídrico, certo? O curso do rio pode ser dividido em 3 partes distintas, que é o alto curso, o médio curso e o baixo curso, no qual a inclinação acentuada faz aumentar o poder de erosão, eu falei disso aqui já, do alto curso, formando os cânions. Ó, esses cânions aqui, no caso, são esses vales profundos. Um cânion é um vale profundo, sabe? Que vai sendo formado, escavado, na medida que o rio ele vai passando, né? Ele vai seguindo o seu curso. Ele é formado. Os cânions seriam vales profundos. O médio curso seria a maturidade do rio, no qual a inclinação é amenizada, ocorrendo a redução do poder erosivo. Eu falei disso também, né? Que quando chega na metade aqui do rio, essa parte intermediária, ele tem menos força, mas ele também pratica erosão, ocorrendo a redução do poder. O baixo curso seria a velhice do rio, a parte final dele, aqui onde ele termina, né? Onde ele vai desembocar suas águas, no qual a inclinação do terreno torna-se quase nula, baixa, rebaixada, e prevalece a sedimentação de materiais aqui nessa região do baixo curso. E aqui a elevação, o esquema, tá? O bem direitinho, vocês veem aí. Vou passar para aqui, senão a gente não termina. Erosão glacial. A erosão glacial consiste no processo de transporte de sedimentos, de rochas, né, desintegradas, desconsolidadas, provenientes do derretimento de geleiras, certo? Por isso que é chamada de erosão glacial. Ocorre em elevadas latitudes, obviamente em áreas próximas aos polos, né, quando a gente vai encontrar geleiras. Áreas bastante com temperaturas baixas, frias, tá? Ó, em particular nas zonas polares e subpolares. Ok. O descongelamento pela ação da gravidade, o deslocamento pela ação da gravidade. Quando as geleiras elas estão no processo de descongelamento, né? Descongelamento. Elas descongelam e consigo elas vão levando ali, carregando através da força da gravidade os sedimentos que elas encontram pela frente. Com isso, elas podem provocar a formação de fiordes. O que é um fiord, né? É uma feição do relevo. Um fiord seria um vale na forma de U ou de V. É um fiord nas proximidades dessas regiões de geleiras, certo? Elas são responsáveis pela erosão glacial, né? Responsável pela formação desse tipo de relevo, os fiordes.
que são vales em forma de U ou de V. O material que as geleiras elas transportam são chamados de morenas ou morainas. Isso que eu já falei, que é a hipoplasia. Deixa eu descer, vem a minha filha. Erosão marinha agora. Erosão marinha também é chamada de abrasão. E ela pode dar origem à destruição ou até o processo de... Cadê? Tá aqui em cima. Construção do relevo, certo? Aí depende do tipo. Vamos lá. A erosão marinha, ela atua através do processo das correntes marítimas, das ondas ou das marés, né? Que também incidem sobre o relevo ali próximo a elas, né? Próximo ao mar, e acaba aí formando, tanto formando o relevo quanto esculpindo o relevo. Então, no processo de destruição, o que é que vai acontecer? A ação da destruição, a ação prolongada das ondas atinge a base dos paredões rochosos próximos ao litoral. No caso, a formação de falésias acontece através do processo de erosão marinha, certo? Ou abrasão. Por quê? Porque as rochas, elas vão sendo, aquelas rochas do litoral, elas vão sendo erodidas, quando a água ela incide sobre aquele paredão rochoso, né? Vai sendo erodida com o tempo e vai formando ali a falésia, ó. Como nesse esquemazinho aqui que está acontecendo. Ó. 1, 2, 3, ela vai dando forma com o tempo. Tá vendo? Ó? Desconsolidando aqui o material. E é tanto que vai citar o caso aqui no Rio Grande do Sul, no município de Torres, são encontradas falésias formadas por rochas cristalinas. Já no Nordeste, a gente encontra falésias formadas por rochas sedimentares. É muito comum nessa porção litorânea, justamente pela ação da água do mar, né? Água marinha, que é um tipo de erosão. E aí, outra coisa também, vamos lá para aqui. A construção marinha é responsável também pela formação de acidentes geográficos, como as praias, né, que estão nas proximidades do mar, as restingas, que são cordões de areia paralelos também ao mar, os tômbolos, as lagoas e as lagunas. Eu vou mostrar já isso aqui. Então, através do processo de construção, pode dar origem a praias, que são formadas através... As praias são o local ali mais próximo, né, da água marinha, formadas através de áreas, formadas através das correntes litorâneas, com menor força, ocasionando a acumulação de areia ou cascalho, provenientes dessa água, né, que ela vem e traz e deposita aqui, né, essa areia nessa região mais próxima da água. As restingas também são cordões de areias que se localizam paralelamente à costa litorânea. Se a restinga fecha uma praia ou enseada, ela pode formar uma lagoa ou uma laguna, porque lagoa e laguna é formada por água com teor de salinidade, né? E outra coisa, a restinga ela é muito importante é um tipo de ecossistema. Uma restinga é um tipo de ecossistema. Ela é muito importante para manter a erosão meio que controlada da região. Por quê? Porque a vegetação da restinga ela consegue fixar ali a areia no solo e ela impede que a areia ela adentre para o continente, certo? Ela meio que impede a erosão, a atividade da erosão, a vegetação da restinga. Sendo que é uma das áreas mais exploradas no Brasil, né, em termos de vegetação. Vocês ainda vão ter outra oportunidade de ver isso aqui, quando a gente estiver falando de vegetação. Tômbolo. O que são os tômbolos? Os tômbolos são bancos de areia que se depositam entre uma costa e uma ilha, formando uma península. Ó. Também formada por cordões de areia, né? Erosão eólica. A erosão eólica é um tipo de erosão provocada pela ação do vento. Ocorre de forma lenta, né? Não é uma coisa que acontece de forma rápida, brusca, lenta, porque, na verdade, o vento ele só consegue transportar material muito pequeno ou que está ali próximo ao solo. Então, ocorre de forma lenta. Então, deixa eu ver o que mais. A ação erosiva do vento atinge o ponto máximo nas zonas áridas, nas zonas secas, locais secos, desertos, litorais e de pouca vegetação.
e pode tanto construir, através, né, do processo da construção eólica, como destruir uma forma de relevo. Tanto pode construir quanto destruir. Aí aqui ela tem dois mecanismos diferentes. A deflação ocorre pela ação direta do vento, fazendo uma espécie de varredura do relevo, retirando partículas soltas e promovendo o rebaixamento do terreno. As dunas encontradas no litoral nordestino são o principal exemplo desse trabalho. São moldadas, né, modeladas pela ação da erosão eólica. E duna é formada por erosão eólica, na verdade, né, pela ação do vento. É o vento que fica carregando aquela areia para ali, para aquele local. E também ocorre a erosão eólica através da corrosão, pelo impacto das partículas de areia transportadas pelos ventos contra a superfície das rochas, polindo as rochas. Esse processo de corrosão provoca a formação de, como é que eu posso dizer? Aquelas rochas bem bonitas, com os formatos diferentes, tipo uma rocha em formato de coração. Aquilo ali é o processo de corrosão. O vento ele vai moldando ali, modelando a rocha com o tempo. Quando você vê uma rocha assim bem bonita, bem com um formato assim bem interessante, diferente, aquilo ali é o processo de corrosão que o vento pratica, que o vento faz. Erosão antrópica. Eu estou falando muito rápido porque eu quero resolver alguma questão com vocês também. E eu quero concluir esse tema, essa aula. A erosão antrópica, como o próprio nome está falando, mas se tiver dúvida pode falar, viu? A erosão antrópica, como o próprio nome está falando, eu já mencionei ontem, é a erosão provocada pelos seres humanos. O ser humano ele pode praticar, ele é um agente erosivo e ele pode acelerar o processo erosivo, né? Que já é um processo natural. A erosão é um processo natural, mas o homem ele pode facilitar, corroborar, né? Aumentar ali o processo erosivo de algumas áreas, através de ações humanas. Diz até assim, ó, é causada pela ação dos seres humanos, muitas vezes de forma inconsciente. Eu até falei ontem nesse termo aqui, inconsciente. Por que inconsciente? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm dimensão do que elas estão praticando ali naquele espaço, né? Aqui tem até o exemplo da questão de pessoas que ocupam áreas impróprias à fixação humana, de casas, enfim, né? Tipo locais que são suscetíveis a deslizamento de terra, como por exemplo locais com alta declividade. Muitas vezes as pessoas elas não têm dimensão disso, tipo não tem dimensão que retirando a vegetação daquela área, fixando a sua casa ali naquela área, ela vai estar desprotegendo o solo, retirando a vegetação, desprotegendo o solo, deixando o solo exposto ali à ação da água da chuva. Eita, Vinícius está entrando na aula! Minha meta, meu Deus, estou sendo consolidada. Então, essas construções que são localizadas em áreas impróprias, no caso, o sistema de defesa civil deveria fiscalizar, deveria retirar essas pessoas, colocar essas pessoas no local tranquilo, enfim, deveria fazer isso. É por isso que existe a defesa civil, né? Cadê? Já botou presente nos que entraram? Ainda não, Guilherme. Me lembro já, no finalzinho. Vinícius! Sim, vamos lá. A impermeabilização do solo, quer dizer, de áreas urbanas, dificulta a infiltração das chuvas e favorece o escoamento superficial. Escoamento da água, né? Promovendo as inundações. Aí imagina assim, que além da gente impermeabilizar o solo bastante, asfaltando o solo, principalmente os solos urbanos, né? A gente impermeabiliza ele asfaltando. Esse asfaltamento do solo provoca a gente, na verdade, está vedando ali aquele solo da infiltração. Não vai ocorrer mais a infiltração se a gente está colocando asfalto no solo. Então, para onde é que a água vai? A água tem que ter algum mecanismo ali de evacuar, né? De escoar. Ela vai escoar, na verdade, mas ela vai escoar para onde? Ela vai para qual local? Geralmente a gente constrói alguns bueiros, né? É muito comum a construção de bueiros, de locais ali para onde a água ela vai ser escoada. Mas aí o que é que acontece? Geralmente esses bueiros eles estão cheios de lixo e aí provoca o quê? Né? Inundações, né? Acaba provocando a morte de pessoas, invade casas, enfim, causa um dano desastroso. A retirada da cobertura vegetal também para o plantio agrícola, resultando no aumento da erosão, provocando o ravinamento, que é o processo de formação daqueles sulcos, os buracos na terra, no solo. As vossorocas, que são ravinamentos maiores, e o assoreamento dos rios. Isso eu falei ontem. A urbanização ocorrida no Brasil, que ocorreu de forma rápida, acelerada e não planejada, né? Provocou, de certa forma, enormes danos no nosso espaço.
Em diversas partes do território são comuns os deslizamentos de terra e as enchentes urbanas, provocando verdadeiras tragédias. Isso a gente sabe por quê, né? Geralmente acontece mais em áreas muito urbanizadas, em áreas bastante já desenvolvidas em termos de população, de economias. As maiores metrópoles do Brasil, né, que enfrentam mais esses problemas aí, relacionados principalmente a enchentes e a inundações. Já essas áreas suscetíveis a deslizamento de terras, tem uma área do Brasil que ela é mais suscetível, que são as áreas no litoral leste, né, do Brasil. Na verdade, só tem o litoral leste, né? Tem o leste, tem um pouquinho, tem outras partes. Mas no litoral leste do Brasil, principalmente no sudeste do Brasil, é a área mais suscetível a deslizamento de terra. É onde a gente vai encontrar uma coisa que Maria Clara estava me perguntando uma vez, que eu acho que ela estava perguntando isso. Ela trocou o nome, eu acho que ela trocou o nome. Mares de morros, é onde a gente encontra um domínio morfoclimático chamado de mares de morros. O mares de morros é uma área formada por morros, né, algumas serras, alguns planaltos, e é uma área suscetível a deslizamento de terra. É onde mais ocorre deslizamento de terra no Brasil, sendo que é uma área muito habitada, principalmente nessa parte do sudeste do Brasil. E aí, por essa ocupação desordenada, não planejada, acaba ocasionando diversos desastres no Brasil. O livro até cita aqui um deles, né, que aconteceu em 2011. No Rio de Janeiro. Quando a gente retira a mata ciliar, eu falei também disso ontem, foi o que acontece. A retirada da mata ciliar, ou seja, aquela vegetação ali próxima aos rios, provoca o quê? Provoca o assoreamento dos rios, né? O transbordamento das margens do rio também, levando sedimento para dentro do leito do rio, diminuindo também a quantidade de água que ele consegue suportar. Já falei isso. Ocupação irregular. Cadê? Isso aqui é muito comum, né, no sudeste do Brasil. A impermeabilização do solo, acúmulo de lixo em avenidas e bueiros, falei isso aqui também, potencializa as enchentes urbanas. Pronto, falei tudo. Esse cenário aqui é um cenário muito comum nessas regiões do sudeste do Brasil, pegando São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? Porque são áreas de mares de morros, né, que já são áreas um pouco mais elevadas e as pessoas ocupam áreas que são impróprias, que não deveriam construir casas, mas que também não existe um planejamento, não existe um suporte, um amparo para essas pessoas, né? Então, acaba acontecendo isso. Aí eu vou voltar aqui para a aula 9, para a gente responder pelo menos umas 2 questões e também responder umas lá da aula 10, que eu terminei agora. Alguma dúvida? Vocês estão aí, então? Tá tudo bem? Estão, não era nenhuma dúvida, nada. Ai, meu Deus. Pois vamos responder umas questõezinhas. Essas 2 exercícios de fixação. Vamos lá. É em 2017. Essa daqui tem o livro de vocês, né? O mesmo livro de vocês, né? Olha aí. Deixa eu ver qual página é essa. Essa é a página 232. Isso aqui é agente interno do relevo, viu? Vamos responder pelo menos umas 2 daqui e umas 2 da outra aula que eu acabei de terminar. Que eu não tinha respondido dos agentes internos. Eu disse que ia responder quando terminasse essa última aula. Pega aí o livro de vocês. É livro 2, né, Ana Beatriz? Ou é outro livro? Exatamente, livro 2. Estou terminando ele agora, nesse exato momento. Momento histórico. Do ano de 2020. Ó, 2. É daí. Peguem. Nós estamos vivenciando uma momento histórico. A Ana Beatriz está terminando um livro. Falta só o 3, o 4, o 5 e o 6. Só. Ai, Jesus. Vamos lá, vou ler o texto. É em 2017. O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile. O Chile está na América do Sul, né? Na parte oeste da América do Sul. Em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires, Argentina, moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, no Chile, né, mais próximo do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, não sei, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 3,4 centímetros
no caso aqui no Valparaíso, né? E Mendonça, 8,8 centímetros, respectivamente. Ok. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em letra A. Que tipo de evento é esse que foi descrito no texto? Ninguém sabe que tipo de evento o texto... Atividade sísmica? Atividade sísmica. Ok. Letra A. Áreas vulcânicas. Estava falando de área vulcânica ali, onde o material magmático se eleva formando cordilheiras. Estava falando disso? Área vulcânica, estava falando de vulcões, o texto? Não. Ana Beatriz, me diga uma coisa. Diga. Alerta. Eu já passei todas as aulas e não estou achando essa. Isso é a 9. É a 9, página 232. Tá bom, vou procurar aqui. Olha aí. Aí a letra B de bola. Faixas costeiras, onde o assoalho oceânico, o fundo do oceano, recebe sedimentos, provocando tsunamis. Está falando de tsunamis, tá? Não. Não. C. Estreitas faixas de intensidade sísmica. Quer dizer o quê? Intensidade sísmica? Que pode ocorrer o quê? Terremotos, né? Ok. No contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. Certo ou errado? Essa área de dobramento moderno, essa parte oeste da América do Sul? É de dobramento moderno? Essa parte oeste aqui da América do Sul? É, né? Era dos Andes. Né, onde a gente encontra um dobramento moderno, né, conhecido como a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes formada pelo choque convergente orogenético da placa de Nazca com a placa sul-americana. Então, letra C é a letra correta. Tá, realmente a questão ela está descrevendo para a gente atividade sísmica, tá, ocorreu ali um terremoto no encontro de placas tectônicas. Pronto. E eu já sei, vocês já viram isso aqui, dobramento moderno. E eu já morri de falar que nessa parte oeste aqui da América do Sul tem a Cordilheira dos Andes, e ela é um tipo de dobramento moderno, ou seja, uma cadeia de montanhas formadas há pouco tempo na história geológica do nosso planeta, há mais ou menos 60 milhões de anos. E todo dobramento moderno se forma através de um movimento convergente orogenético. Orogenético porque é um movimento horizontal de placa tectônica. Ok? Então, não é a letra C, pronto. A letra D fala de escudo cristalino, não está falando nada de intemperismo, isso aqui é agente externo, está falando de agente interno do relevo. E a letra E, áreas de bacias sedimentares antiga, localizada no centro de placas tectônicas, não está falando de bacia sedimentar em regiões conhecidas como pontos quentes, não. Aí aqui, questões 2 e 3. Vamos aqui. Questão 2. A quarta estrofe da canção faz alusão ao processo tectônico denominado quarta estrofe. Diz o que é quarta estrofe? Cadê? 1, 2, 3, 4. Chão, quando quer crescer, vira cordilheira. Aí fala de quê? Vocês colocaram o que aí? A resposta? A quarta estrofe da canção faz alusão a qual processo tectônico? Letra A, soreamento. Letra B, orogênese. Letra C, diagênese. Letra D, ablasão. Isso aqui tem a ver com fragmentação de uma geleira. E lixiviação, processo de lavagem dos solos, né? Letra B, né, Ana Beatriz? Letra B. Você falou até na questão número 1. Exatamente. Todo mundo captou, né? Número 2, facinha. Número 3. Eu respondo a 3, dá tempo, será? Dá, né? Vamos. O termo terremoto, presente na oitava estrofe da canção, é definido como oitava estrofe. Ali era até a quarta, né? Era quinta, sexta, sétima, oitava aqui. Chão se quer sacudir, vira um terremoto. De nada, né? Praticamente. Mas vamos lá. O termo terremoto presente na oitava estrofe da canção é definido como? Letra A. Como é que é definido o terremoto? Liberação de energia na crosta, produzida pelo atrito entre placas tectônicas, identificadas em margens continentais passivas. Passiva? Então, esse passivo aí que... Né? Não, né? B. É fusão de material magmático na crosta ejetado de conduto cilíndrico identificado em faixas de estabilidade tectônica.
Tá falando alguma coisa Eu de vou lava, porque eu não sei o que é que tá dizendo. vulcão, mas tá falando de algo aqui de experimento, não sei se tem esse nome, de material magmático, terremoto? Não, né? É fusão de material magmático, de lava vulcânica, de lava, né? Na crosta, tal, zona de estabilidade tectônica, faixa de estabilidade. Estabilidade é quando não está ocorrendo, né? Instabilidade são áreas que realmente ocorrem, terremoto. C. Acumulação de tensões na crosta derivadas dos desgastes mecânicos de rochas sob a ação de forças exógenas. Intemperismo e erosão. Não, né? Não são forças exógenas. Não. D de dado. Propagação de ondas mecânicas na crosta derivadas da ruptura de rochas submetidas a esforços tectônicos. Essa daí você já fica, será que é essa? Já dá uma piscada de olho para ela. E a letra E, geração de vibrações sísmicas na crosta produzidas pelo mergulho de placa continental sobre a placa oceânica ao longo do plano de subducção. Quer dizer que só acontece terremoto dessa forma, na letra E? Não pode acontecer o choque de uma placa oceânica com oceânica, uma oceânica com continental, continental com continental. Está dizendo porque aqui você não tem que definir o que é terremoto, né? Ó, a questão está pedindo para você definir o que é terremoto. Então, você vai marcar o quê? Letra D. Propagação de ondas mecânicas na crosta. Ocorre isso, né? São ondas sísmicas, ondas mecânicas, sísmicas, na crosta, derivadas da ruptura de rochas submetidas a esforços tectônicos. Sim, não são forças internas que provocam o terremoto? São esforços tectônicos. Ruptura de rochas que estão aqui, na nossa crosta. Certíssimo. Vão ser essas rupturas que vão provocar o tremor de terra. Certíssimo. Letra D de dado. Marcariam a letra D? Eu ficava entre a letra D e a letra E. Aí na hora que eu decidi, né? Se eu marcava D ou a E, aquela coisa. E não marca a E não, pelo amor de Deus. Porque a E está dizendo que terremotos acontece aqui, ó. No encontro aqui de uma placa continental com uma placa oceânica. Aí não, de jeito nenhum. Pode acontecer em qualquer choque de placa. Aí você não marca aqui não. Quando vê essas coisas assim específicas, é para pegar vocês. Certo? É para pegar. Isso aqui é uma pegadinha. Eu vou passar para outra. Essa questão número 1, eu não vou responder ela, porque vai demorar muito tempo. Então, acaba a aula, a gente não termina ela. Vou para número 2. Mas o gabarito dela, você quer o gabarito dela? Da número 1. Maria Clara ama esse tipo de questão. Olha. Essa é uma questão de química e geografia. Ana Beatriz, vai pular, pelo amor de Deus. Química e geografia. Podia ser, vocês, nessa número 1, vocês vão ficar em dúvida entre a B e a E. Mas tem algo errado aí na letra B. Quero que vocês encontrem. Número 2. Nosso planeta é marcado por grande diversidade geográfica e as diferenças permanecem sendo produzidas. Considerando as forças dessa dinâmica, os processos naturais e a ação humana, podemos dizer que, letra A, por ter uma intensidade e escala menores, a ação humana, embora deva ser cada vez mais cuidadosa em relação às condições ambientais do planeta, não tem condições de perturbar os sistemas naturais mais abrangentes, como o clima e o ciclo hidrológico. E aí, não tem? A gente não tem. Eu já deixava de ler no início. Oh, muito bem, muito bem. B. O sistema natural que mais gera diversidade no planeta encontra-se no âmbito da biosfera e é responsável pelas formações vegetais. Essas, por sua vez, representam uma das condições naturais mais resistentes à perturbação provocada pela ação humana. Que? Vegetação? Resistente à perturbação humana? Não, né? De jeito nenhum. O primeiro aspecto do meio que o homem mais transforma, que primeiro transforma, é a vegetação. C. O tempo dos processos naturais é muito mais longo que o das ações humanas. E aí? Por exemplo, enquanto a abertura dos oceanos durou cerca de 200 milhões de anos, as ações humanas foram e são muito mais curtas e recentes. Eu não marcava essa, não. Vamos para a letra D. O tempo de produção. Letra D. O tempo de produção de uma grande metrópole não é um tempo longo apenas em referência às próprias temporalidades do humano. Não é o tempo de formação de produção de uma metrópole
que é uma grande cidade, né, com pelo menos 1 milhão de pessoas, não é um tempo longo apenas em referência às próprias temporalidades do ser humano. Ele já pode ser considerado um tempo que começa a equivaler ao dos processos naturais abrangentes. Certeza? O processo natural não demora milhões e bilhões de anos? Eu posso comparar a construção de uma metrópole com um processo natural, que é super lento? Não. Não, de jeito nenhum, não tem como você comparar. Lembra, a gente estudou o tempo geológico ao tempo da natureza, o tempo histórico ao tempo do homem. Não existe comparação, não existe. O homem surgiu agora, o homem é só uma faísca aqui, na história do nosso planetinha. Letra E. O poder de transformação da superfície terrestre pelo ser humano tem a mesma escala que os processos naturais. Já Não. errado. Errado. Então, qual é a certa? Letra C. Letra C, que Stephanie não ia marcar. Tá vendo, Stephanie? Eu ia marcar a C porque a mente é errada. Mas é a letra C mesmo. Ó, o tempo dos processos naturais é muito mais longo, ele é mais longo. É claro que tem alguns processos naturais que são mais rápidos, né? Tipo assim, que consegue produzir ações mais rápidas, tipo um tornado, um tsunami, consegue transformar de forma bem rápida. Mas a maior parte dos processos naturais realmente são mais longos. O tempo de formação, de destruição, enfim, é mais longo. Aí diz aqui, ó, o processo de abertura, faz a comparação com o processo de abertura dos oceanos, durou quase 200 milhões, enquanto as ações do homem são e foram muito mais curtas e recentes. Verdade, o ser humano é recente. E tudo que ele faz é recente, na história do planeta. Letra... Ixi, será que dá tempo? Tá, dá tempo. Número 3, FUVEST 2018. O conceito de erosão apresenta definições mais amplas ou mais restritas. A mais abrangente envolve os processos de desnudação da superfície terrestre, que é o processo de modelamento, de remoção ali de materiais da superfície terrestre, de forma geral, incluindo desde os processos de intemperismo de todos os tipos até os de transporte e deposição de material. Ok. Outro conceito mais restrito envolve apenas o deslocamento do material intemperizado, seja solo ou rocha, por agentes de transporte como a água corrente, o vento, o gelo ou a gravidade, produzindo formas erosivas características. Exemplo de processo ao qual se aplica o conceito mais restrito de erosão é o ou a letra A. Formação de rocha. As rochas são formadas através do processo de erosão? Sim, sedimentação, né? É não? Sei lá. Eita. Exemplo de processo ao qual se aplica o conceito mais restrito de erosão, formação de rocha. Eita, dava para marcar isso daí mesmo, de acordo com a lógica de Vitor. Mas aqui o conceito mais restrito que ele dá é qual, hein? No texto. Outro conceito mais restrito envolve apenas o deslocamento do material intemperizado. Ou seja, rapaz, dava para marcar a letra A mesmo. Mas não é a letra A, Vitor. O gabarito dessa questão não é a letra A. Mas pela sua lógica e pela lógica do texto, dá para você marcar a letra A. Mas quando eu respondi essa questão, eu não pensei nessa sua lógica aí. Eu pensei em outra. Não, Ana tipo, o processo de erosão não carrega sedimentos que podem se juntar e se sedimentar em um local e formar rochas, não? Mas talvez não seja essa a resposta, porque não é só isso que forma rocha. Eu acredito que deve ser por isso, sabia? Porque, por exemplo, o processo de formação da rocha sedimentar, que nem você está falando aí, ela não é formada somente pela erosão, ela também é formada pelo processo de acúmulo ali de matéria orgânica, né, de resto de animal, vegetal, que vai sendo fossilizado com o tempo, vai sendo comprimido. Tem outros processos, não só a erosão. Acho que é por isso que isso não é a resposta. Não é a chave de resposta daqui. Não é essa. Ana Quando eu respondi essa questão, eu não pensei nisso, mas dá para pensar nisso aí, realmente. O gabarito dessa questão... Não vou dizer não. Quem quer falar? Falta um minuto. Ah, meu Deus do céu, falta um minuto, eu não tenho nem visto. Mas não é esse negócio da formação de sucos que você tinha falado de Rafa naquela coisa. Justamente. É isso aqui a resposta. Porque fala que vai ter o negócio da água, do vento, do gelo aí, tá falando Isso. da gravidade, produzindo erosivas características, no caso, né? Porque no caso da formação de sucos, realmente é só erosão que forma esses sucos no solo. As ravinas, né? O processo da formação daqueles buracos. Realmente é só erosão. Resposta é número 1 no grupo. Manda a resposta número 1 no grupo. Eu já subi. Eu não entendi o que você disse.
Manda a resposta da número 1 no grupo, eu já resolvi. Ah, usou qual? Qual a resposta? Eu botei letra E. Ah, bicha barra. É a letra E mesmo. Por que a letra B tá errada, Maria? Por que a B tá errada, número 1? Porque poderia ser a B. Porque o processo de acidificação do solo, por exemplo, no Brasil, acontece em uma zona intertropical. Solos do Cerrado está dentro de uma zona intertropical. Mas está falando que o solo vai ficar basicamente ácido. Então, se está absorvendo ácido, vai ficar um solo base. Então, qual é o sentido? Exatamente. Isso é a resposta. Exatamente. E agora, cadê, meu Deus, não fechou ainda? 1 minuto demorado.